Para que usar o FireMonkey se eu sempre fiz animação usando timer? Olá, seja bem-vindo à nossa dica número 7. Eu sou Rodrigo Mourão e hoje a dica é muito especial. É especial porque o assunto é bastante interessante, mas é especial porque nós estamos recebendo ele, o maior mestre Jedi de todos os tempos, Mestre Yoda. Todo mundo sabe a relação íntima que os programadores Delphi têm com os Jedi, né? Todo grande programador Delphi é um programador Jedi. E você sabe muito bem que alguns programadores no início se enveredaram aí pro lado negro da força, que eu não posso nem falar o nome, né? Dá até arrepio. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe do que eu tô falando, né? Mas os que permaneceram até o fim viram a glória de poder compilar o mesmo código-fonte para Android, iOS, Win32, Win64, OS X e daqui a pouquinho vem o Linux por aí. E isso graças a quê? Graças à nova framework FireMonkey. Deixa eu contar um segredo para você. Eu estou há 10 meses, quase inteirando 11 meses, que eu não faço outra coisa a não ser estudar o FireMonkey. Então se você acha que o FireMonkey é difícil, que fizeram besteira, que não serve, que tem bug e tal, pode ter certeza que você não conhece o FireMonkey. Nós vamos demorar mais ou menos aí, eu tenho 14 anos aí que eu desenvolvo, desses 14, 10, 11 anos com o Delphi, e eu acho que eu vou levar 20 anos para poder ter a mesma performance que eu tenho hoje na VCL no FireMonkey. O FireMonkey é um mundo. Eu vou mostrar para você apenas um pedacinho do que é o recurso de animação com FireMonkey. E por isso que eu perguntei, né? Para que usar FireMonkey se eu posso fazer animação usando timer, né? Olha esse exemplo aqui, eu vou mostrar para você qual é a diferença, né? Eu tenho aqui um timer, eu tenho aqui a imagem de um carrinho, e o que é que eu vou fazer nesse botão aqui? Nesse botão eu estou fazendo o seguinte, olha, imagem 1.positionX recebe 50, e eu ativo o meu timer. O que que o meu timer faz? Ele simplesmente vai vir aqui, olha, e vai fazer imagem 1.position.x. Eu estou pegando, detalhe, né? Não é o caso de falar das diferenças entre FireMonkey e VCL, mas na VCL não tem left top, tem position X, position Y. Quando você está no FireMonkey em 3D, X, Y e Z, que é a profundidade. Então, position X recebe ele mesmo mais 50, mais 20. Pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, timer 1.enable recebe imagem 1.position.x menor igual 580. Menor 580. Então, se a posição de x for menor que 580, timer habilitado. Conforme eu vou caminhando, ela vai passar de 580, o timer vai desabilitar. Então, o que que tem que acontecer quando eu rodar a minha aplicação? O carrinho tem que andar. Olha lá. Pronto. Eu animei o carrinho e o carrinho parou. Mas você repara que a animação não tá legal. Ó. É uma animação, sabe? Não é uma animação suave, não é uma animação... E tem um outro detalhe. Aqui eu estou usando a CPU, então não há garantias de que esse carrinho sempre vai se mover da mesma forma. Porque se o processador tiver com um nível de processamento lá em cima, pode ser que o meu timer não seja processado naquele tempo específico, tá? Outra diferença do FireMonkey é exatamente essa. O FireMonkey trabalha muito com GPU, tá? Com processador gráfico e não um processador normal, lógico, binário, né? Que a gente está acostumado, que é a CPU. Então grande parte do processamento visual e de efeito é feito pela GPU e não pela CPU. E como é que seria essa animação utilizando a infraestrutura do FireMonkey? Aqui eu vou utilizar a classe T-Animation, ok? Essa classe ela tem uma série de recursos que permite fazer animações em qualquer elemento dentro do FireMonkey. Então como é que seria isso aqui? Seria imagem1.animationFloat. Deixa eu falar para vocês duas coisas aqui rapidamente, né? A primeira, eu estou utilizando o método AnimationFloat porque eu vou animar uma propriedade de ponto flutuante. Então por isso que eu estou usando AnimationFloat. Tem vários tipos de animação.
Segundo, eu estou sim utilizando um método que é um método deprecated. Não é assim que você deve mais usar o animation. Você tem que jogar uma animação no formulário, fazer o vínculo, mas a dica aqui é uma dica bem rápida. Embora esteja deprecated, que você não deva usar em produção, eu estou mostrando para você apenas o princípio da animação. Numa outra oportunidade a gente mostra como faria essa animação sem utilizar esse método deprecated. Método deprecated, para quem não sabe, são métodos que foram descontinuados, mas estão lá e você pode usar se você quiser, ok? Então aqui eu vou animar position.x, que é a propriedade. Já coloco aqui 580, que é para onde eu quero que a propriedade vá. Então eu quero jogar a propriedade x para 580. E aqui eu vou dizer em 2 segundos, ok? Então nesse caso não tem mais de 20 em 20 pixels. Ele vai ver quantos pixels ele tem que caminhar, o FireMonkey vai ver quantos pixels a imagem tem que caminhar, em quanto tempo eu programei essa caminhada, vai dividir e vai ver quantos pixels ele tem que caminhar para que em 2 segundos ele chegue no 580. Então a animação não é uma animação, né, como se o carro estivesse engasgando, acabando a gasolina, né? É uma animação que ele vai de forma contínua. Olha a diferença? Porém, antes da gente executar, a gente vai vir aqui, ó, fazer a mesma coisa, né? Image1.position.x recebe 50, para fazer com que ele volte para a posição original dele, ok? Vamos executar então a nossa aplicação. E repare que nesse aqui, olha, o carrinho está indo, ó, sequencialmente, novamente, ó. Ele inclusive dá até umas piscadinhas, tá vendo? Olha. Agora, olha com a animação FireMonkey. Pode falar, rolou até uma lágrima aí agora, né? Olha aqui, tá vendo? Olha como é que é muito mais natural. O carro realmente desliza. E mais do que isso, tá? A gente pode fazer com que esse cálculo de saber quantos pixels ele vai andar, ele seja um cálculo com base em algoritmos diferentes. Aqui é um algoritmo linear. Eu estou dizendo para ele, olha, vá, distribua o tempo e distribua o andamento do carrinho de forma linear. Eu posso falar com ele o seguinte, ó, aumente um pouco mais no início e diminua no final. Aumente no final e diminua no início. Olha a diferença. Eu vou vir aqui, ó, e vou dizer o seguinte, ó. Tipo de animação. É uma animação. Eu quero fazer com que essa mudança, né, de esse cálculo de percurso seja no início ou no final da animação. Então eu vou dizer o seguinte, olha, animationType.in. É no início. Se eu disser que ele tem que acelerar, vai ser acelerado no início, tá? Depois eu vou dizer o seguinte, qual é o tipo de interpolação, tá? Interpolation.quadratic. Isso já faz com que a animação se comporte de maneira diferente. Não vai ser mais o espaço percorrido pelo carrinho em função do tempo, não vai ser distribuído de forma linear. Ele vai usar um algoritmo qualquer interno aqui do FireMonkey. Olha a diferença. Notou? Ele meio que parece que cantou pneu. Começa devagarzinho e depois ele acelera. Se eu disser que eu quero essa modificação no Alt, o que vai acontecer? Ele vai aplicar essa variação no final da animação. Olha só. Agora é como se ele estivesse freando. Você pode inclusive aumentar o nível de diferença entre o começo e o fim, ou o fim e o começo, dependendo do in ou do out. É só você mudar o tipo de função. Essa é a quadrática. Eu tenho a função cúbica. Na função cúbica, é muito mais evidente essa questão do freio, né? Olha só. Ele mais rápido e freia. Se eu colocar aqui quadrática, desculpa, quártica. Perdão, quadrática não. Quártica é mais ainda. Tá vendo? Se eu colocar aqui quíntica, mais ainda. Ele vai acelerar muito mais e frear, ó. E se eu colocar um que eu gosto muito, que é o Elastic, olha o que acontece. Tá vendo, olha? Parece que tem um elástico preso no carrinho, né? Bem, isso aqui é apenas uma pontinha do mundo que é o FireMonkey. Só a parte de animação no FireMonkey você vai ficar estudando uns 3, 4 meses. Conselho que eu vou te dar com conhecimento de causa. Não pense você que os seus 15 anos, 20 anos, seus 21 anos de Delphi faz de você alguma coisa no FireMonkey. FireMonkey é outro Delphi, é outra framework.
Não é porque ele está dentro da ideia do Delphi que você acha que as coisas lá vão funcionar da mesma forma como funcionava na VCL. Não, é tudo completamente diferente. Tá? Então, o conselho que eu te dou, vai estudar, porque o FireMonkey é a base do mobile. Então, para você performar bem no desenvolvimento com mobile, você tem que conhecer a base que é o FireMonkey. Aí você entende por que eu estou há quase 11 meses estudando FireMonkey. E eu acho que ainda vou ficar uns 6 antes de postar a primeira vídeo te dando alguma dica sobre FireMonkey que não seja uma dica simples como essa aqui. Isso aqui é apenas para mostrar para você o poder da ferramenta e porque, né, nosso querido e amado mestre Yoda está com a gente aqui, não podia fazer feio diante do mestre, né? Bem, eu vou ficando por aqui, pessoal. Essa foi a dica número 7. Se você está gostando, deixa aqui o seu comentário. Se você já sabia usar essas animações no FireMonkey, beleza, deixa seu like. Se você não conhecia a animação no FireMonkey, você vai deixar o seu like e vai compartilhar nas redes sociais. E se você quer mandar uma dica pra gente, rodrigomourão@rodrigomourão.com.br. Eu sou Rodrigo Mourão, pela sua atenção, muito obrigado.